sei se a gente vai falar um pouco dos custos, mas depois, se vir o tema aí, eu posso dar uma charlada sobre isso aí também. Eu acho que pode aproveitar o embalo aí, embora a gente sabe que tem uma pergunta já em relação a isso, né? A falar um pouco sobre a questão dos custos médios, obviamente, dos vários projetos que tu já fez. Tu já falou bastante aí de quanto maior o volume e menor o tempo, mais caro vai ficar, obviamente. Só que o que é mais caro? Não é o serviço da escavadeira, né? É o serviço de bueiros. Como é que é? Como é que funciona? É que depende assim, ó, falando um pouco de custo, sabe? 40%, em torno de 40, 45% é quase que a metade, tá? 40, 45% é estruturas de bueiro e de pontes, alguma pontilhão que for fazer, de concreto, alguma coisa assim. Sim. E em torno de 55%, 60% é escavadeira. Mas isso depende muito de como é que está o estado da tua propriedade, né? Porque tem algumas que já tem um pouco a parte de valos, ela está bem, só que ela peca bastante nas estruturas, ou seja, ela já tem um bom dreno, ela já está fazendo esse exercício bem, ela está limpando ele bem, ele já tem uma profundidade adequada, uma largura adequada, só que daí ele se afunila nas estruturas. Essa propriedade que tem problema estrutural de bueiros e coisa, ela vai gastar muito mais do que isso, e talvez até só com isso Claro. já vai melhorar o fluxo, porque na verdade o sistema é limitado por quem restringe mais. Então, se tu tem um dreno bem dimensionado, mas tem um tubo lá que limita aquela drenagem, a drenagem do teu sistema está limitado por aquele tubo. Claro. Sim, a história da lei dos mínimos, da nutrição. A lei dos mínimos. Então, se lá tem aquele tubo que te restringe a tua drenagem, então tu tem toda a estrutura, chega no final lá, que tu tinha que ter um bueiro com 4 metros de largura, tu tem um tubo de metro, a tua vazão de toda a tua microbacia da tua propriedade está limitada àquele tubo de metro. Então, daqui um pouco, o teu problema todo é parte estrutural mais de bueiros e pontes. Então, depende muito de como é que tu larga. Bom, se o cara for largar do zero, eu já fiz uma simulação, inclusive, lá para Formosa, que foi um dos primeiros projetos que eu fiz, a gente analisou bastante lá, e foi muito interessante, porque lá foi um dos primeiros projetos, e eu tenho que agradecer muito ao Serginho, o Betinho lá e a Daniela, que confiaram em mim na época, porque contar essa parte que é até um pouco engraçada. Da história. Nós estávamos fazendo a parte de microdrenagem lá. Então eu cheguei lá na Formosa e estávamos fazendo a parte da microdrenagem, né? E aí estava uma escavadeira limpando a macrodrenagem lá. E nesse meio tempo eu olho para o Betinho e disse, bah, mas só esse dreninho aí, mas capaz esse dreno é bem grande, tio. E eu digo, mas tio, vamos dar uma analisada aqui, de onde é que vem a água que cruza aqui por esse dreno. Vamos fazer essa pergunta para ele. É uma pergunta bem lógica. Tu para pro dreno, olha para ele, pergunta para ele, de onde é que vem a água que corre dentro de ti. Ele deu uma olhada para cima e começou a contar. Não, vem aqui do serrinho, vai tantos hectares, dos coqueiros, e foi subindo, e foi somando. Quando ele chegou lá pelas 500 hectares, eu digo, não precisa nem somar mais, que já não dá. Já se que vem daí, já não dá aqui. Ah, não, mas enquanto é que dá? Não, mas dá para fazer assim, assado. E contei para ele a filosofia. E nisso a gente foi para uma reunião e eu comecei a contar para eles lá. E o Serginho terminou meu relato, e o Serginho, tia, eu acho que esse troço tem fundamento. Tia, me leva vamos numa área dessa que tu já tenha feito esse projeto. E eu disse para ele assim, tia, eu nunca fiz isso aí, mas sei fazer. E ele deu uma respirada assim, então tá, então vamos fazer um teste. Vamos fazer um testinho aqui em 420 hectares. Tia, aquilo me subiu um calorão na mesma hora, eu digo, bueno, agora vamos ter que botar para quebrar, né? Agora então, a confiança dele nessa oportunidade aí, que, cara, despertou, assim, um interesse depois das pessoas procurarem isso. Então, com certeza, essa família aí me ajudou muito nessa parte agradecer o carinho deles e a confiança, sim, que com certeza isso aí alavancou. Bom, e de lá para cá, de 2007 para cá, nós já vamos com quase 2.000 hectares lá, reestruturada, e aonde a soja vai encostando, nós vamos mexendo. E aonde a soja vai encostando, nós vamos mexendo. E lá, fazendo uma contribuição aí, a gente tem o Rio Santa Maria, que passa no fundo da propriedade.
colaborando com a parte que eu sei da história aí, que é praticamente toda, né? E a gente tinha risco de enchente nas lavouras do fundo da beira do rio lá. E o sistema que tu fez, ele serve tanto como, botou comportas, né? Ele serve tanto como dreno quanto o dique. Para depois que a água para de sair das lavouras, as comportas baixam e por mais que o rio suba, ele não invade de volta a propriedade, que era o que acontecia. Então, essa questão aí, se tu pudesse ser um pouco mais específico nesses pontos, eu me lembro de um dado bem preciso, que os valos, esse que o Betinho te disse aí, que os valos são loucos de bueno, né, tia? Tinham 6 metros de largura. Eu me lembro desse dado aí. Inclusive, isso é uma dica que eu já ouvi tu dando, e eu recomendo bastante isso, que o pessoal se preocupa muito em afundar os valos e não em alargar os valos. A gente precisa mais de seção do que de profundidade, né? E no Exato. caso específico da Formosa, que já tinham 6 metros de largura, tu aumentou em 50%. Eles passaram para 9 metros para fazer nesses 400 hectares. Então, especifica um pouco mais essa parte técnica aí de como foi feito. De fato, essa questão são duas coisas assim que são sinônimos de drenagem, entre aspas. A primeira delas é tu ver uma área envaletada e tu diz, essa área está bem drenada. Não quer dizer. E a outra delas é preciso limpar um vale, eu vou afundar mais esse vale. Também não quer dizer drenagem. E digo mais, ele pode até piorar. E não é até bem comum, e quem está nos vendo aí, nos ouvindo, pode concordar, e vai concordar, que até em anos de estiagem a gente pode observar alguns drenos e algumas propriedades que tem água dentro. E por que esse dreno tem água dentro? Simples. Porque ele foi escavado numa região onde a cota de saída era mais alta. Ou seja, o dreno ficou assim, ó. Ele é mais fundo aqui do que na cota de saída. Essa aqui que é a cota alvo dele. Então, ao invés do cara limpar e deixar esse dreno com declividade, essa água tem energia para sair aqui, ele afundou o dreno aqui. O que ele fez? Botou dinheiro fora, o dreno, e ele tirou toda a declividade do fundo do dreno, que é o que dava energia para a água sair. Ou seja, ficou pior. Ficou pior. Porque ele, ao invés de melhorar isso aqui, ó, ele não respeitou a cota de saída. Ou seja, cavou mais do que a cota de saída, fica essa parte do dreno toda cheia d'água sempre. Perdeu a energia que a gravidade dá para fazer essa água andar. Então, essas coisas de afundar dreno e área riscada, que é sinônimo de bem drenada, isso são alguns mitos que a gente vai ter que derrubando. Fazendo uma parte agora da parte operacional, o que a gente enxerga nesses casos específicos aí, além de não funcionar, afundar o dreno, a gente empoça a água, ele fica mais alto do ponto de saída, aliás, mais fundo do ponto de saída, a gente cria, na maior parte dos casos, o pessoal, quando limpa esses esgotos, larga na cabeceira da lavoura. Porque não é largar em cima da estrada, depois fica ruim de transitar, né? Geralmente o pessoal fazia isso, inclusive, no inverno, já tá atrasado, né? Agora, eu quis fazer essa live contigo agora, porque, inclusive, agora é o momento da gente estar fazendo esse tipo de serviço de reestruturação, os preparos do cedo, essa função toda agora que está seco, para que a gente consiga aproveitar melhor as jornadas e ter uma eficiência maior. Mas o que eu queria dizer é que o pessoal geralmente tira, vai limpar o esgoto e larga na cabeceira da lavoura. Depois passa uma gradezinha e uma planinha, e a cabeceira da lavoura vai ficando cada vez mais alta. Daí, quando é arroz, não molha. Quando é arroz, você tem que botar um duplo na volta para molhar esse caroço aí. E a soja, fazer um dreno de valetadeira por dentro, porque tem um caroço ali. Sim, e daí tu vai ter que cortar uma lomba com a valetadeira, porque ela sobe, né? Então a água não tem como contrariar a lei da gravidade, quando é arroz não molha, quando é soja não tem. Então tem mais esse detalhe também. Que é o detalhe operacional, o cara tira, drena e bota para a estrada dele, passa uma grade, uma lâmina e ajeita pneu. Isso daí. Quem produz é a lavoura, não é a estrada. A estrada serve a lavoura. Claro. Isso era uma palavra que o nosso amigo Federico Costa dizia. Tudo serve a lavoura. A lavoura é o principal. O foco tem que ser lá.